Aleluia, para a glória do nosso Deus. Amém, Jesus. Gênesis, capítulo de número 32. Aleluia. A partir do versículo de número 22. Nós estamos nesse mês de julho, pelejando para derrubar as muralhas da nossa vida. Amém? Às vezes a muralha da tua vida, aleluia, às vezes esse obstáculo, essa muralha tem te atrapalhado até mesmo a tua vida espiritual. Mas assim como o Senhor, aleluia, Ele direcionou ali o povo de Israel, juntamente com Josué, para que derrubassem as muralhas de Jericó, que eram muralhas imponentes, humanamente falando, impossível de transpassá-la, mas espiritualmente isso aconteceu. Então isso fica como exemplo para nós. Há problemas, há dificuldades que às vezes humanamente falando é impossível de resolver, mas espiritualmente se resolve, porque o nosso Deus, Ele tem solução para todas as coisas. Amém, Jesus? Aleluia. 32 de Gênesis, capítulo 32, versículo número 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, aleluia, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dizendo: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória do Senhor. Irmãos, quando nós ouvimos falar do nome de Jacó, um dos patriarcas, nós automaticamente aqueles que já têm costume com a Bíblia, têm intimidade com a palavra de Deus, logo já vem aquela desconfiança de um homem que passou a vida praticamente inteira buscando uma razão de viver. Nós sabemos que Jacó, ele foi escolhido por Deus para que se cumprisse a promessa na vida dele, a promessa que foi feita ao seu avô Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, ali em capítulo 12 de Gênesis, ele pede para Abraão sair do meio da tua parentela e ir para um lugar que ele ainda ia revelar.
Abraão, ele tem essa disponibilidade, ele obedece a Deus sem conhecer a Deus, mas dentro do coração de Abraão há uma certeza que ele, obedecendo aquela voz, ele estava fazendo o que era certo. E ele deixa a casa de teu pai Terá, ele deixa o seu irmão Naor, ele sai de Uz dos caldeus e vai embora, conforme Deus o ordenou. E quando Abraão sai dos termos, aleluia, ali da terra de seu pai, diz a palavra do Senhor que Deus lhe faz uma promessa. Porque Deus, aleluia, ele chama. E se o homem obedecer o seu chamado, Deus então faz promessas na vida dele. Amém, Jesus? Entenda, Deus não é aquele que troca as mãos pelos pés. Deus não avança, aleluia. Deus não faz nada fora do tempo. Primeiro ele convida o homem obedecendo, ele lhe faz promessa. Quem está entendendo, diga amém. Para derrubar muralhas da tua vida, primeiro obedeça o que Deus está te pedindo. Primeiro, aí depois ele lhe faz promessa. Amém? E ele fez promessa para Abraão. Ele falou que Abraão, aleluia, da descendência de Abraão seria uma grande nação. Povos, aleluia, muitas pessoas, até Deus manda ele contar as estrelas, Deus manda ele contar a areia da praia, porque assim seria a sua descendência. E tem uma coisa, meu irmão, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem, aleluia, para que se arrependa. Quando Deus abre a boca e fala, isso vai cumprir na sua vida. Se tem uma coisa que você pode deitar e descansar o seu coração, é que se Deus lhe fez uma promessa, Ele vai cumprir. Pode descansar, porque Ele vai cumprir. E Deus faz essa promessa, mas entenda, essa promessa não se cumpre com Abraão vivo. Abraão morre, nasce Isaque, e é interessante que Abraão tem um outro filho chamado Ismael, mas Deus não reconhece Ismael como filho de Abraão, Deus não reconhece Ismael como filho da promessa, o filho da promessa é Isaque para Deus. No entanto, Abraão deu, aleluia, a sua herança para Isaque, está escrito, e para Ismael ele deu presentes. Quem está entendendo, diga amém. Ismael, ele vai dar origem à nação árabe, amém? Que vai lutar contra Israel a vida inteira, infelizmente. E Isaque é o filho da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Com o nascimento de Isaque, Isaque cresce. E é interessante, meu irmão, que Deus, ele tem uma maneira particular, peculiar de escrever a história. Deus, ele gosta de repetir certas coisas, porque isso é importante para que fique fixo ao homem. Vou dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João, ele profere ali de uma pesca maravilhosa. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? E ali, através de um ato milagroso, eles enchem a rede de peixe, ao ponto que o barco está afundando. Pedro, Tiago e João, porque João e Tiago eram filhos de Zebedeu, que era parceiro de João na pesca, viram que aquilo foi um milagre. E eles então começam a acompanhar Jesus no seu caminho. Eles veem que aquele é o melhor caminho para eles. Amém? Só que quando Jesus, ele é crucificado, lá em João capítulo 21, Pedro, Tiago e João voltam a pescar. Estão no mar de Tiberiades, pescando. Quando Jesus aparece, aleluia, ressuscitado, com seu corpo glorificado na praia. E ele vai gritar, vai dizer: olha, filhos, tem alguma coisa de comer? Eles falam: não.
Quer dizer, do mesmo jeito que Jesus apareceu a primeira vez, Jesus aparece na segunda. E fala para eles: olha, então fala o seguinte, lança a rede do lado direito, da mesma forma que Jesus falou da outra vez. E eles vão lançar, e eles vão novamente pescar, só que a palavra diz 153 grandes peixes. Deus repete a história. Não é déjà vu, mas Deus repete a história. Quem está entendendo, diga amém. Deus gosta de fazer certas repetições para mostrar para o homem que ele é Deus, que ele tem poder para fazer abundantemente na nossa vida. Então, pela segunda vez acontece isso. E aí eles voltam, João, ele fala assim, eu me lembrei, naquela época o Senhor mandou nos jogar a rede, nós pescamos assim, da mesma forma é o Senhor que está na praia. Por quê? Porque você repete a maneira de Deus agir. Amém? Com Abraão é a mesma coisa. Deus age de uma forma na vida de Abraão, Deus vai agir também na vida de Isaac. Por quê? Porque Abraão, a mulher de Abraão, Sara, que depois o nome dela vai ser, aleluia, mudado para Saraí. Isaac também encontra uma esposa chamada Rebeca, que também não pode ter filhos. E de uma maneira gloriosa, como Sara ficou grávida, assim também Rebeca vai ficar. Só que Rebeca fica grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. E é tão interessante, se você for ler essa história, a história da gravidez de Rebeca, a palavra do Senhor diz que essa mulher sofre muito na gravidez. Por quê? Porque há uma disputa entre os bebês dentro da barriga. Eles começam parece que já lutar dentro dela. E ela se sente muito mal, ela sente muitas dores, mas já é ali uma disputa para quem vai nascer primeiro. E a palavra do Senhor diz que quando ela tem os bebês, Esaú sai primeiro, mas com Jacó segurando o seu calcanhar. Quer dizer, a vontade, de vencer um ou outro já estava dentro da barriga. E a vida continua, irmãos. E a palavra do Senhor diz que, assim como Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac. Mas ainda não cumpriu a promessa de uma grande nação na vida de Isaac. Mas era o cumprimento, era o caminho, estava no rumo, estava na direção certa. Porque também Isaac honrou a Deus como o seu pai Abraão honrou. Entenda uma coisa nessa noite. Se você não honrar a Deus, aleluia, você não tem compromisso com Deus. Para romper barreiras na tua vida, para que muralhas caiam na tua vida, você precisa romper barreiras, você precisa, aleluia, obedecer a Deus e honrar a Deus. Isaac honrou, e Deus foi com ele. Aí diz a palavra do Senhor que no final dos tempos de Isaac ficou cego, perdeu a visão. E ali já, à beira de partir, ele precisava transferir essa bênção. A bênção que Abraão transferiu para Isaac, Isaac precisava transferir para o primogênito, Esaú. Mas entenda uma coisa, Deus é perfeito, irmãos. Esaú não é o escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus é Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas a bênção, aleluia, a bênção da família precisava ficar com o primogênito. Sim, era costume. Mas Deus havia escolhido Jacó. Aleluia. Agora entenda, quando os dois crescem, Esaú e Jacó, Jacó já é mais preocupado com as coisas do céu. Esaú não. Esaú, ele vai se tornar um líder nato. Ele vai se tornar um homem que gosta de batalhas. Ele vai se tornar um homem que gosta de caça. E vai, aleluia, se apromirar nisso. Se esmirilhar nisso. Mas Jacó não. Jacó, ele já se preocupa com as coisas que são do céu. Ele já se preocupa em adorar o Deus de seu pai. E é por isso que o Senhor escolhe ele. Aleluia. E aí o que acontece? Raquel, aleluia, Rebeca, que é mais, vamos dizer assim, não vou dizer que ela escolheu Jacó como o filho
primeiro, né, como melhor filho, mas ela tem uma paixão diferenciada por Jacó. E Rebeca vai ajudar Jacó a enganar o seu pai para receber a primogenitura, que era a bênção que o pai passava para o filho. Assim como Abraão passou para Isaac, Isaac precisava passar para o seu filho, que provavelmente pela lei, pela regra, seria Esaú, mas não foi. Amém, Jesus? Primeiro, Esaú chega com fome, Jacó está cozinhando, ele sente o cheiro e ele diz para Jacó: estou quase morrendo aqui de fome, me dá desse negócio de eu comer. Ele falou: não, de qualquer jeito não, você vai ter que pagar por ele. Que isso, rapaz? Não, você vai ter que pagar, ué. Eu te dou, mas você vai ter que pagar. Qual é o preço? A primogenitura. E o que Esaú faz? Para que me serve isso? Meu irmão, entenda uma coisa nessa noite. Para derrubar muralhas na sua vida, você precisa valorizar as coisas que são de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você não valoriza as coisas que são de Deus, você não pode buscar diante dele as bênçãos. Porque as bênçãos também não deveriam ser importantes para você, já que você não valoriza a comunhão, já que você não valoriza, aleluia, o amor de Deus, já que você não valoriza, aleluia, a consagração na sua vida. Tem pessoas que durante uma semana, eles só têm contato com Deus durante o culto. Os outros dias passam despercebido. Mas Deus está de olho em você. Deus está vendo o seu comportamento. Então Esaú era um deles que não ligava para essa coisa de transferir bênção. Mas Jacó sim se preocupava com isso. Porque Jacó conhecia a história do seu avô. Conhecia a história do seu pai. Era preocupado com a história da família. Quem está entendendo, diga amém. E aí acontece, né, daquilo, já que Esaú vendeu para ele, a primogenitura, e outra coisa. Ele não foi enganado, Esaú, nesse momento. Ele não foi enganado, foi uma venda clássica. É como eu chegar no comércio e comprar alguma coisa. Amém? Ele comprou. Uma coisa justa. Ele paga o preço. Um prato de lentilha. Vai no supermercado hoje, você vê quanto custa 500 gramas de lentilha. O feijão custa R$8 o quilo. A lentilha custa R$2,50. Diante dos nossos olhos não vale nada. Então Esaú trocou a primogenitura por nada. Entenda uma coisa que eu digo para você. Se você desprezar a Deus, Deus vai desprezar você. Essa é a regra. Amém, Jesus? Se você desprezar a Deus, Deus vai desprezar. Toma cuidado com isso. No nome do Senhor Jesus. Aí diz a palavra do Senhor que Isaac, já sentindo que ia partir, manda chamar o seu filho para que ele possa passar a bênção espiritual da família. E aí acontece, né? O grande erro da vida de Jacó. Porque muitas das vezes, irmão, nós, seres humanos, nós não queremos esperar o tempo de Deus. Não é verdade? Às vezes achamos, não, Deus está demorando demais, o tempo está passando, a hora está passando, a oportunidade está passando, e eu preciso fazer alguma coisa. Quer dizer, né? Eu preciso ajudar Deus. Não, você não precisa ajudar Deus. Deixa Deus fazer o que é dele, para ele fazer. E faça o que você tem que fazer. Não tenta ajudar Deus. Porque quando o homem tenta ajudar Deus, ele atrapalha os planos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jacó vai tentar ajudar Deus, né? Rebeca, sua mãe, vai entrar na história. Ele vai colocar um casaco de pele, vai chegar diante do seu pai está cego, vai botar a mão no braço de Jacó, é o casaco de pele, e vai achar que é Esaú, porque Esaú era diferente de Jacó. Jacó era mais magrinho, mais baixinho, mais ruivinho.
Mas Saul não, era um homem forte, era um homem que tinha um porte físico maior do que Jacó, e ele era peludo. Então, Isaac botou a mão, meu filho, e transferiu para ele a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, entenda uma coisa que o Senhor revelou no meu coração nessa passagem. Você não vê transferência de escritura. Você não vê Isaac entregando para Jacó uma escritura da terra dele, dos animais dele, do ouro dele, da prata dele. Ele só transfere palavra. Palavra. Quem está entendendo, diga amém. E Esaú depois ficou sabendo o que aconteceu, e ele ficou muito irado. Por quê? Porque ele foi em busca de palavra. Muitas das vezes, meu irmão, não é o papel que tem poder. O que tem poder é aquilo que sai da boca de Deus. Lembra que o Senhor Jesus disse para o diabo no deserto? O diabo apareceu para Jesus no deserto, quando ele estava em jejum e oração, 40 dias sem comer. E o que o diabo diz para ele? Jesus, o senhor está tanto tempo sem comer, faz esse pão, faz essa pedra transformar num pãozão, o senhor come agora e mata a sua fome. E o que Jesus vai dizer para ele? Sai de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a palavra tem poder, e a palavra de Isaac tinha poder, porque ele era homem de Deus, e ele transferiu para Jacó a primogenitura. Esaú ficou bravo. Não foi nenhuma escritura, ele não passou terra, não passou prata, não passou ouro, não passou animais, nenhum bem material, mas passou a primogenitura que vem do céu. A bênção espiritual. E Saul ficou bravo, queria matar o seu irmão. E a mesma coisa que aconteceu com Abraão acontece agora com Jacó. Olha Deus repetindo a história. O que Deus disse para Abraão? Sai do meio da tua parentela. E o que Jacó tem que fazer? Sair do meio da sua família. Jacó tem que ir embora. Já não tem mais como viver ali. Seu irmão quer matar ele. E ele também vai sair do meio da sua família. Amém, Jesus? Agora, entenda. Nesse percurso até Harã, onde estava onde ele vai encontrar, a sua futura esposa Raquel, Lia, aonde ele vai encontrar o seu sogro Labão. Até ele chegar nessa cidade, havia uma cidade que ele parou para descansar. Aleluia. E aonde ele parou para descansar, o arrependimento já bate ao coração de Jacó. Sabe por quê, meu irmão? Porque errar é humano. Errar, todo mundo vai errar. Apesar que eu tenho uma filosofia de vida. Não tem como acertar se você não errar. Amém? Na escola você vai aprender matemática. Você erra para depois você aprender. Você faz a conta, a professora vem. Não, está errado, não é assim. Mas como é que é? A professora faz e você aprende. Então é errando que você se aprende. Amém? Mas persistir no erro é maldade. Persistir no erro, isso é errado. E Jacó pesou na consciência dele o que ele fez. E no meio do caminho, ele parou ali em Bérsama, diz a palavra do Senhor, para dormir. Estava cansado. O dia inteiro caminhando, fugindo do seu irmão, para chegar até as terras, aleluia, do seu tio Labão, a qual era irmão de Rebeca. E ele deita para dormir. E ali, o arrependimento já sendo trabalhado no coração de Jacó, a muralha, aleluia, que foi imposta por esse pecado, que foi imposta por esse erro, por essa ajuda inconsequente de Jacó a Deus, o Senhor então se revela a ele. Porque já há uma busca de Jacó por Deus. Quem está entendendo, diga amém. E sabe que eu fico mais intrigado, irmão, com essas coisas espirituais que o Senhor faz na nossa vida? É que quanto mais você busca, mais Deus vai te revelar. Por isso não pare. Não pare.
Ah, mas está difícil, estou sem tempo. Ah, eu estou cansado. Não pare. Porque o nosso Deus, Ele não olha para essas coisas. Ele vai olhar para a sua disposição. Amém? No entanto, o Senhor Jesus, Ele vai dizer aos seus discípulos: olha, Deus vai dar a cada um segundo a sua fé. O que eu entendo com isso? Segundo a disposição de cada um em buscar Deus. Então tem gente que vai receber bastante, tem gente que vai receber pouquinho. Amém? Por quê? Porque é segundo a nossa busca, é segundo a nossa fé. Quem mais se doar, mais vai ter. Quem menos se doar, menos vai ter. Amém? Porque no reino de Deus as coisas são diferentes do que no reino da terra. Porque às vezes muitas pessoas aqui na terra sem fazer nada tem muito. E quem faz muito não tem nada. Porque opera aqui nessa terra o quê? A injustiça. Mas o nosso Deus não é injusto. Ele é justo. E Ele vai dar a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, àquele que perseverar até o fim. Amém, Jesus? Então veja que no capítulo 28 e versículo 10, ele vai parar nessa cidade. Ele vai dormir, ele vai pegar uma pedra e vai colocar debaixo da sua cabeça como travesseiro. E aí o Senhor dá para ele uma revelação. Ele enxerga os céus abertos, uma escadaria enorme que acessa até o céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Opa! Ele já acorda e já fala: meu Deus, esse lugar onde eu estou é o lugar onde Deus habita. E ele faz um altar. Amém, Jesus? O que é o altar? Ele presta culto a Deus. Ele presta culto a Deus ali, no meio do nada, naquela terra, de madrugada. Ele presta o culto a Deus. E ele faz um voto ao Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar na minha jornada, na minha viagem, se eu chegar até onde eu tenho que chegar, não me acontecer nenhum mal, eu serei servo do Senhor e darei todo o meu dízimo ao Senhor. Ele faz um voto. Agora, só faz um voto a Deus quem confia em Deus. Só busca a Deus quem conhece Deus. E Jacó conhecia. Amém? É claro que a palavra do Senhor diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos o quê? Colher. Infelizmente. Amém, Jesus? Jesus disse assim para Pedro, quando foram prender Jesus, ali quando ele desce do Getsemane, né, chega ali, Judas vai na frente, traz Jesus por 30 moedas de prata, os fariseus vêm com a guarda do templo e vai prender Jesus na descida do Getsemane. Quando ele chega ali, está escuro, eles não conseguem definir quem é Jesus, quem não é, porque os discípulos estão juntos. Então Judas vai na frente e fala: ó, aquele que eu beijar o rosto é Jesus. Então Judas vai, se aproxima de Jesus, dá um beijo no rosto de Jesus, e eles então vão lá e prendem Jesus. Só que nessa de prender Jesus, Jesus vai dizer 3 vezes: vocês vieram buscar quem? A Jesus de Nazaré. E ele fala: sou eu. Bom, cai todo mundo. O poder é tão forte de Deus que ninguém consegue ficar em pé. Cai todo mundo, os fariseus, os guardas, cai tudo. Se levantam. Quem que vocês vieram buscar mesmo? A Jesus de Nazaré. Bom, cai todo mundo. Pela 3ª vez Jesus pergunta: cai todo mundo. Ninguém pode ficar de pé diante do poder de Deus. E aí o Senhor se permite ser preso. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém tinha poder para prender Jesus, mas Jesus se permite para que a palavra se cumprisse. Amém, Jesus? E nesse momento Pedro, que não está entendendo o que está acontecendo, ele está fora da visão espiritual, ele está mais ali, aleluia, movido pelas suas emoções. Ele vai tirar sua espada e vai ferir a orelha de um soldado da guarda, aleluia, do templo chamado Malco. E aí Jesus vai pegar, vai botar a mão na orelha do rapaz, vai curar o rapaz instantaneamente.
Um milagre acontece na prisão de Jesus. E Jesus vai virar para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque aquele que ferir pela espada será ferido. Pedro, aqui quem planta colhe. Amém, Jesus? Então, Jacó havia plantado o quê? A desonestidade com o seu irmão. O seu irmão já havia vendido a primogenitura para ele, mas ele foi querer ajudar Deus estava demorando. E ele então se fingiu ser Esaú, não precisava disso. A bênção já estava com ele. Quem está entendendo, diga amém. Porque o Senhor está vendo as palavras que saem da nossa boca. O Senhor, Ele olha para a intenção do nosso coração. Não adianta a pessoa estar por fora, aleluia, todo bonito, todo alegre, todo feliz, mas se dentro dele há dúvidas, não adianta. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E dentro do coração de Esaú, Deus já tinha visto que ele abriu mão das coisas do céu. E que isso foi transferido para Jacó. Jacó não precisava ter enganado seu pai, mas o fez. Mas agora ele plantou, ele tinha que colher. Ele vai parar em Harã, vai encontrar Labão, vai se apaixonar por Raquel. Labão não é bobo, Labão é um comerciante. E ele vai extorquir, ele vai enganar Jacó, porque assim como ele enganou, ele tem que ser enganado. Entenda isso que eu quero te dizer. Deus não vai deixar passar isso em branco na tua vida. Se você feriu alguém, você vai ser ferido. Se você entristeceu alguém, você vai ser entristecido. Se você fez alguém sofrer, você vai sofrer também. Entenda isso. Deus não vai deixar passar em branco. Por isso nós temos a palavra de Deus para andar por ela. Para que a gente possa plantar coisas boas, não coisas ruins. E aí Labão falou: não, eu te dou minha filha, não tem problema, você casa com ela, mas trabalha 7 anos para mim. Ele trabalhou 7 anos, debaixo do sol escaldante do deserto. E quando ele termina os 7 anos, prepara-se uma festa de casamento linda. E ele então vai se casar, a noiva vem com um véu, trágico, né, com os trajes típicos daquela época, não vai se revelar para ele quem é, e ele entra na tenda, vai dormir com a mulher, achando que é Raquel, mas quando ele acorda, ele acha Lia, a mais velha. Leva um susto, vai correndo na casa do sogro, mete o pé na porta, entra e fala: você me enganou. Quando ele disse: você me enganou, ele se lembra: eu enganei meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Não reclama das coisas que estão acontecendo. Cuidado. É melhor você sentar, é melhor você pensar, analisar e ver de onde que está vindo esse erro na tua vida. Amém, Jesus? Ou por que isso está acontecendo? E aí o que o seu sogro Labão propõe? Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Olha a muralha. Olha a peleja. Olha, aleluia, o que Jacó vai ter que derrubar pela fé. E diz a palavra do Senhor que ele trabalha mais 7 anos por Raquel. 14 no total. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Jacó envelheceu. E eu consigo entender por quê. O sol escaldante durante o dia e a friagem durante a noite fez a pele de Jacó envelhecer. Ele envelheceu muito. Envelheceu muito por causa disso. Mas era necessário ele passar por isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando ele, por fim, toma Raquel por esposa, que era o sonho dele, a mulher que ele amava, diz a palavra do Senhor que ele vai orar a Deus, vai colocar sua cabeça no lugar e vai dizer: agora chega. Chega de sofrimento. Eu preciso mudar a minha vida. E ele vai buscar o quê? Coisas materiais? Não, ele vai buscar o Senhor. Porque ele tem no seu coração que Deus é o único que pode mudar a sua vida. Entenda, essa muralha vai cair na tua vida, mas vai cair pela força das mãos de Deus na sua vida. É a mão de Deus na sua vida que vai derrubar esse obstáculo, e vai derrubar essa barreira, essa muralha que está na tua vida. Então o que Jacó faz? Junta as suas concubinas,
2 concubinas, Bia e o nome da outra por aqui. E diz a palavra do Senhor que ele vai atravessar o val de Jaboque. O val de Jaboque, meu irmão, do outro lado, já seria outros termos de outras terras. Há momentos que nós precisamos romper barreiras. Quem está entendendo, diga amém. Presta bem atenção. A palavra do Senhor diz, na passagem da mulher cananeia, que Jesus foi a única vez, foi a primeira e a última vez, não houve mais uma evidência dessa forma, que Jesus atravessa uma fronteira. Jesus vai sair de Israel e vai entrar na terra de Sidom, já nos termos palestinos no dia de hoje, ou daquela época dos termos cananeus. Quem está entendendo? A palavra do Senhor diz que os cananeus não tinham amizade com os israelitas, porque os judeus chamavam eles do quê? De cão vira-lata. Eles não tinham moral para Israel. Por quê? Porque eles eram politeístas. Israel adorava um só Deus, então não tinha contato. O máximo que um cananeu seria na casa de um israelita era escravo, mais nada. E diz a palavra do Senhor que Jesus atravessa a fronteira, sai de Israel e entra em Tiro e Sidom. E quando ele entra nessa cidade, ele encontra uma mulher que tem uma muralha na vida dela, chamada sua filha, que está miseravelmente endemoniada. Ela levou nos médicos, ela levou nos feiticeiros, ela levou nos encantadores, ela buscou tudo que o seu povo poderia oferecer, os deuses cananeus, e nada resolveu. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava na sua terra, a palavra do Senhor diz que ela rompeu uma cercanícia. Aleluia! Ela rompeu uma cercanícia e foi até Jesus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Há momentos que nós temos que romper as barreiras naturais das nossas vidas. Há momentos que temos que romper as barreiras, aleluia, físicas, as barreiras, aleluia, psicológicas, as barreiras, meu irmão, aleluia, espirituais das nossas vidas, para chegarmos até onde o Senhor quer que nós cheguemos. Quando aquela mulher chega até Jesus, ela vai falar: Senhor, eu estou com um grande problema dentro da minha casa, ninguém pode me ajudar, ninguém pode resolver, por favor, tem misericórdia de mim, ajuda minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. A palavra do Senhor diz que Jesus continua andando, não dá ouvido a ela, não responde palavras. E os discípulos, que são judeus, que sabem que estão numa terra estranha, que sabem que está no meio de um povo inimigo, vai dizer a Jesus: desprende essa mulher, manda ela embora, ela está gritando no meio da rua, vão descobrir que nós estamos aqui. E Jesus vai chegar para essa mulher e vai dizer: eu não fui chamado a não ser a casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitoá-lo aos cachorrinhos, porque esse era o termo que era usado contra os cananeus. Jesus toca na ferida dela. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus, meu irmão, para servir Jesus não pode ter preconceito. Para servir Jesus não pode ter raiva, não pode ter ódio, não pode haver divisão. Jesus é um Deus de um povo só. Quem está entendendo, diga amém. Não tem essa, aleluia, que assembleano é melhor, que quadrangular é melhor, aleluia, que verbo da vida é melhor. Não tem essa. Todos nós somos um só povo, diante de um só Deus poderoso. E diz a palavra do Senhor que essa mulher se prostra aos joelhos, de joelhos no pé dele, e diz: sim, Senhor, eu sei que o Senhor veio para Israel, mas eu sei que o pão é para eles, mas se o Senhor me der um pedacinho, uma casquinha sequer, e se isso o Senhor me der, que cair da mesa de Israel, e eu pegar isso, vai mudar minha vida e vai mudar minha história. Então Jesus faz ela: levanta, minha filha, vai para tua casa, a tua fé já resolveu o problema dentro da tua casa. Aquela mulher demonstrou fé.
Mesmo sendo estrangeira, ela creu no Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que é do meio, tem gente que é do ciclo, mas não reconhece. Tem gente que é de fora, que não é do meio, que não pratica e reconhece. Deus está vendo isso, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Voltando para Jacó. Jacó pega tudo e vai para o Val de Jaboque. Ali ele vai atravessar, ele manda suas esposas atravessar, ele manda os seus empregados atravessar, ele atravessa tudo que ele tem. Tudo que ele conquistou numa vida, ele atravessa, mas ele fica. Por quê? Porque ele tem assunto para resolver. Não adianta mudar de endereço sem resolver problemas. Não adianta querer mudar a cor da casa, os móveis da casa. Não adianta querer mudar de estado, de cidade. Não adianta, porque os problemas vão atrás de você. O problema é seu. E aonde você for, ele vai atrás de você. Então você tem que resolver. Jacó falou: eu quero uma vida nova, eu quero ser transformado, eu quero ser lapidado, eu quero me transformar, aleluia, no novo homem. Então ele ficou. E ele ficou para quê? Para ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém? As muralhas vão cair por terra na tua vida quando você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. E diz a palavra que Deus mandou um anjo vir lutar, aleluia, com Jacó. O anjo aparece. E o que acontece? Jacó não quer perder a oportunidade. É hoje que Deus muda a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. E aí ele pegou e agarrou aquele homem. Ele vai segurar. Isso é teofania. Ele vai segurar, e a palavra diz que as horas vão passando, e o anjo quer ir embora. Jacó não deixa, e segura pela perna, e segura pelo cabelo, e segura pela mão, e segura pela cintura, e eles começam ali a um empurrar o outro. O anjo quer ir embora, mas Jacó não deixa. Porque quem enxerga, quem vê a oportunidade de Deus na sua vida, não abre mão, vai lutar com unhas e dentes, vai ficar na madrugada, vai ficar em oração, vai buscar e não vai perder a oportunidade. Essa é a grande realidade. E a palavra do Senhor diz, meu irmão, que ele lutou com o anjo até o amanhecer. Até o amanhecer. E a palavra diz que o anjo falou assim: olha, já vai amanhecer, eu preciso ir embora. Ele falou: não, você não sai daqui enquanto você não abençoar. Aí o anjo deixou o negócio um pouco mais sério. O anjo vai tocar na coxa dele, vai deslocar. Imagina a dor. Imagina a dor, torceu um pé, pelo amor de Deus. Quem já torceu o pé aqui? Dói, hein? Dói ou não dói? Dói. Eu quebrei 4 vezes o tornozelo esquerdo. Porque eu era metido no negócio de bola, sabe? Fiz teste no Palmeiras, fiz teste no Santos. Razoavelmente jogava bem, né? Quando eu não tinha isso daqui. Agora a bola, parece que eu comi a bola, né? A bola vem parar dentro de mim. O negócio veio esquisito. Acho que eu corri tanto atrás dela que ela entrou, né? Aí, irmãos, quebrava a perna. Que dor que eu senti, né? E aí, presta bem atenção, que Jacó, ele vai ter sua coxa deslocada. Mas ele não, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo machucado, ele não desiste de Deus. Tem gente desistindo de Deus porque ouviu não. Tem gente desistindo de Deus porque a porta não se abriu do jeito que ele queria. Tem gente desistindo das coisas de Deus porque o dinheiro não deu até no final do mês. Ei, entenda, quem vai suprir a tua necessidade é o Senhor dos Exércitos. Não é você. Você precisa ter fé. E a palavra do Senhor diz que ele mesmo machucado, ele segura o anjo. Ele fala: eu não vou te soltar. Eu preciso ir embora, mas eu não vou te soltar. Mas eu preciso ir embora, você não me abençoou ainda. Aí diz a palavra do Senhor que o anjo vai dizer: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Quando ele fala Jacó, que nome feio, hein? Enganador. É isso mesmo. Você se chama enganador. Porque a palavra de Jacó, a palavra Jacó traduzida significa enganador. Ele falou: então, é isso mesmo, só que eu não quero mais ser esse nome. Eu não quero mais ser enganador. Eu quero ser homem de Deus. Quem está entendendo? É você que decide.
Quem que você quer ser? Se você quer ser o velho homem, ou se você quer ser um homem mudado. É você que determina isso na tua vida. E Jacó quis mudar a sua vida. E o que o anjo diz para ele? Então não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque Deus estava cumprindo a promessa que disse a Abraão e a Isaac na vida de Jacó. Espera, o seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar. Deus vai te honrar. Mas se você lutar como homem de Deus, diante de Deus, não é contra Deus, é diante de Deus. Porque como príncipe lutaste com Deus. Lutar com Deus é lutar ao lado de Deus, não é lutar contra Deus. E aí Jacó falou assim, mas qual que é o seu nome? Fala para mim o seu nome. Ele falou, não vou falar meu nome. Mas Jacó falou, então me abençoe. E o anjo abençoa. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente querendo saber nome, endereço, lugar. Tem gente correndo atrás de profecia. Tem gente indo atrás de homens. Porque ora, porque acontece, porque chegou até a mim que alguém revela. Esqueça! Existe um Deus no céu. E a profecia que você precisa na sua vida está aqui, ó. Palavra de Deus na sua vida. Amém? É isso aqui que você precisa. A revelação de Deus na sua vida. E Jacó é abençoado naquele momento. Qual é a primeira coisa que ele vai... Qual é a primeira atitude que ele tem? Pronto, Deus mudou minha vida. Qual é a primeira atitude dele? Vou me encontrar com meu irmão. Meu irmão, são 25 anos fugindo de Esaú. São 25 anos fugindo do problema. Mas chega uma hora que é hora de resolver. Sim ou não? Chega uma hora que tem que resolver. E ele manda recado para Esaú. Fala, meu irmão, preciso encontrar com você. Preciso pedir desculpa pessoalmente. E Esaú vem ao encontro de Jacó. Só que Deus está no meio. Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa é você fazer sem Deus. Outra coisa é você fazer com Deus aprovando. Amém? Deus vai estar no controle de tudo. E a palavra diz que o encontro deles é abençoado. Um abraça o outro, choram junto. Amém? Eles voltam a ter harmonia. Por quê? Porque Deus preparou tudo. E naquele momento Esaú reconhece Jacó. Aleluia. Como aquele filho. Como alguém da família dele. Que Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão. E a promessa se cumpre. A muralha cai por terra. Amém? A muralha cai por terra. O diabo é envergonhado na vida de Jacó. Quem entendeu, diga amém. Assim vai acontecer com você. Assim vai acontecer com você. Às vezes essas lutas na sua vida, às vezes esses problemas que se levantam na tua vida, não é, meu irmão, para te destruir, é para te dar vitória. É que você está olhando de uma maneira natural, mas começa a olhar espiritualmente para você ver que Deus vai te dar oportunidade para você crescer ainda mais e alcançar a tua vitória. Amém? Então a muralha na vida de Jacó caiu por terra, porque ele buscou a mudança na sua vida. Busca a mudança na sua vida. Busque mudar, aleluia, a maneira que você está enxergando. Mude a maneira que você está pensando, para que Deus mude a sua vida e você encontre a sua vitória. Quem crê nisso, diga amém. Se coloque de pé nessa noite.